Nunca imaginei que estaria compartilhando esta história. Meu nome é Clara Jennings, e o que estou prestes a revelar transformou tudo o que eu pensava que sabia sobre o nosso mundo e o reino espiritual que está além dele. O que Jesus compartilhou comigo sobre a marca oculta durante minha experiência de morte precisa ser contado, especialmente agora, nestes tempos incertos em que nos encontramos. Antes de continuar, quero que você entenda que cada palavra que estou prestes a compartilhar é completamente verdadeira. O que testemunhei durante aqueles 21 minutos, quando eu estava clinicamente morta, não foi apenas um sonho ou uma alucinação. Foi uma revelação, uma que acredito que pode ter implicações profundas para todos nós. Era uma manhã fria de domingo em setembro de 2019. Eu estava a caminho do batismo da minha neta, tomada de alegria por esta preciosa ocasião familiar. O ar estava fresco, e as folhas estavam começando a ficar douradas, um abraço de outono que parecia perfeito para um dia tão sagrado. Eu dirigi por essa mesma rota até a igreja de Saint Matthew por mais de 30 anos, mas aquela manhã seria diferente de qualquer outra. A última coisa de que me lembro foi de passar pela antiga fazenda Tornil na County Road 22. Então, sem aviso, tudo ficou escuro. Mais tarde, descobri que um motorista bêbado havia desviado para minha faixa, causando uma colisão frontal. Mas o que realmente importa, o que preciso compartilhar com vocês hoje, é o que ocorreu durante os 21 minutos que passei clinicamente morto. Foi quando tudo mudou. A transição da vida para a morte foi instantânea. Em um momento, eu estava no meu carro e, no seguinte, me vi flutuando acima do meu próprio corpo. Eu podia ver os paramédicos tentando freneticamente me reanimar, mas não senti medo ou dor. Em vez disso, fui envolvido por uma profunda sensação de paz, que só posso descrever como tranquilidade pura e inabalável. Mas isso foi apenas o começo da minha jornada. Antes que eu pudesse compreender completamente o que estava acontecendo, me vi sendo atraído para o que só pode ser descrito como um túnel de luz. Não era ofuscante ou dura. Em vez disso, a luz era quente, convidativa e cheia de amor, como estar envolto nos braços de uma afeição abrangente que transcendia tudo o que eu conhecia na Terra. Enquanto eu me movia pelo túnel, uma presença familiar apareceu ao meu lado. Era minha tia, Lillian, que havia falecido 15 anos antes. Ela parecia exatamente como eu me lembrava dela da minha infância, cheia de vida e vitalidade, não como ela era em seus últimos dias. Ela sorriu para mim sem falar, sua presença um conforto, uma força orientadora nesta jornada estranha e linda que eu estava empreendendo. E então, algo verdadeiramente extraordinário aconteceu. O túnel se abriu em uma extensão de luz e cor que nenhum olho terreno poderia compreender completamente. E ali, de pé em toda a sua glória, estava Jesus Cristo. Sua presença era avassaladora em sua beleza, mas era totalmente reconfortante. Seu amor irradiava com tanta intensidade que parecia que cada célula do meu corpo estava banhada em alegria pura e incontida. Ele falou comigo, não em palavras, mas em uma forma de compreensão que ultrapassava completamente a linguagem. Clara, ele comunicou diretamente ao meu coração, há coisas que você precisa ver. Coisas que você deve compartilhar com os outros quando retornar. O que aconteceu em seguida foi além de qualquer coisa que eu poderia ter preparado. Era como se eu estivesse assistindo a vários eventos se desenrolarem ao mesmo tempo, mas de alguma forma, eu entendia cada um completamente. Jesus me mostrou visões do nosso mundo, seu passado, presente e futuro. Eu vi como cada pequeno ato de gentileza, não importa o quão insignificante parecesse, criava ondas de luz que se espalhavam pelo mundo, tocando inúmeras vidas. Mas eu também vi algo mais escuro se infiltrando, a escuridão tentando corromper essas mesmas luzes, diminuindo o calor e a esperança que a gentileza trazia. Então veio uma visão que me abalou profundamente. Eu vi pessoas aceitando uma marca sem saber. Mas não era uma marca física, como muitos poderiam esperar.
Era uma marca espiritual. Essa marca não foi imposta com violência ou coerção aberta. Em vez disso, surgiu por meio de compromissos aparentemente inocentes. Cada escolha, cada pequena concessão ao que parecia confortável ou fácil, diminuía a luz dentro delas um pouco mais. Com o tempo, eles não conseguiam mais distinguir a verdade da mentira, a luz da escuridão. Observe com cuidado, Jesus me pediu. E eu observei enquanto essa marca espiritual tomava forma na vida das pessoas. Não era sobre tecnologia física ou implantes, como alguns podem acreditar. Não, a verdadeira marca era muito mais sutil, e, portanto, ainda mais perigosa. Era sobre a aceitação lenta e quase imperceptível de coisas que afastavam as pessoas da verdade de Deus. Essas eram ideias e comportamentos que pareciam racionais, até mesmo compassivos, mas, na realidade, eram pequenas sementes de engano que se transformaram em algo muito mais prejudicial. Vi pessoas escolhendo conveniência em vez de convicção, popularidade em vez de princípio e prazer passageiro em vez de verdade eterna. Cada vez que faziam essas escolhas, deixavam uma marca invisível em suas almas. No início, era quase imperceptível. Mas com o tempo, essas marcas se acumularam, até que a pessoa não mais reconheceu o quão longe havia se afastado da luz de Deus. A parte mais assustadora era o quão razoável cada compromisso parecia no momento. Como cada escolha parecia justificável, até gentil. Mas Jesus me mostrou como esses compromissos estavam levando as pessoas à cegueira espiritual. Ele então me revelou como esse padrão se repetiu ao longo da história, só que agora, estava se acelerando. As conveniências e tecnologias da vida moderna, embora não inerentemente mais, estavam sendo usadas para desensibilizar as pessoas para as verdades espirituais. A marca não era sobre uma única decisão, mas sobre um afastamento gradual da luz de Deus, uma escolha pequena e aparentemente insignificante de cada vez. Diga a eles, disse Jesus com uma intensidade calma, mas urgente, que a marca com a qual eles devem se preocupar mais não é o que eles podem ser forçados a aceitar no futuro. É o que eles estão aceitando de bom grado agora. A cada dia, eles estão se aproximando da minha luz ou mais na escuridão. Eu entendi então que as escolhas que fazemos hoje, não importa quão pequenas elas pareçam, estão moldando nosso destino eterno. A marca espiritual não é algo que aparecerá de repente no futuro. Ela já está aqui, se manifestando por meio das escolhas que fazemos todos os dias. Foi-me mostrado como esse processo de marcação espiritual se desenrolou na vida das pessoas comuns. Testemunhei como os indivíduos gradualmente começaram a aceitar ideias que contradiziam a palavra de Deus, não por meio da força bruta, mas por meio da manipulação sutil da linguagem e do significado. A verdade não estava sendo completamente destruída, em vez disso, estava sendo diluída, redefinida e distorcida de maneiras que a tornavam quase irreconhecível. O engano era tão inteligente, tão insidioso, que parecia inofensivo, até mesmo razoável, a princípio. Mas Jesus não me mostrou apenas o problema. Ele revelou a solução. Vi como pequenos e simples atos de fidelidade criaram um tipo totalmente diferente de marca, um selo de proteção. Quando as pessoas escolhem permanecer firmes em sua fé, mesmo nas menores coisas, isso cria um escudo espiritual ao redor delas. Cada ato de obediência, cada escolha de seguir a palavra de Deus em vez da sabedoria mundana que as cerca, fortaleceu esse selo protetor. Foram-me mostrados exemplos específicos de como isso funcionava na vida real. Vi alguém escolhendo orar antes de tomar uma decisão, mesmo quando outros zombavam dele por isso. Vi alguém permanecendo firme na verdade bíblica, mesmo quando isso lhe custou oportunidades, relacionamentos ou aprovação social. Cada uma dessas decisões, embora aparentemente pequenas, criou uma marca de luz que os protegeu das forças das trevas que tentavam reivindicar suas almas. A visão continuou,
e Jesus me mostrou como comunidades de crentes fiéis formavam redes de luz que apoiavam e fortaleciam uns aos outros. Vi o quão importante era para os cristãos se reunirem, não apenas em ambientes formais da igreja, mas em comunhão genuína e apoio mútuo. Essas conexões criaram uma rede de luz que era vital para proteger contra os enganos que buscavam marcar suas almas. Eles não eram apenas indivíduos lutando sozinhos, eles eram parte de uma força coletiva de luz, apoiando uns aos outros e mantendo-se seguros de ataques espirituais. O que mais me impressionou foi a urgência com que Jesus comunicou esta mensagem. Ele não estava tentando criar medo ou pânico, em vez disso, ele estava tentando despertar as pessoas para a realidade da batalha espiritual que acontecia em suas vidas cotidianas. A marca oculta não era algo que viria no futuro, ela já estava aqui, trabalhando de maneiras sutis e invisíveis para separar as pessoas da verdade de Deus. O engano era muito mais disseminado do que qualquer um poderia imaginar e estava se infiltrando em todos os cantos da vida cotidiana. Jesus me mostrou como esse processo de marcação espiritual afetava todos os aspectos da vida. Vi famílias sendo sutilmente influenciadas pelo entretenimento que gradualmente corroía seus valores. Testemunhei sistemas educacionais substituindo lentamente a sabedoria divina por filosofias mundanas. Observei como a pressão social e o desejo de se encaixar levavam as pessoas a comprometer suas crenças, um pequeno passo de cada vez. A marca não era sobre eventos dramáticos e evidentes, era sobre a erosão gradual e silenciosa da verdade e da convicção. Então, Jesus revelou algo que me levou às lágrimas. Ele me mostrou como seu amor estava constantemente alcançando aqueles que já haviam sido marcados pela escuridão, oferecendo-lhes uma chance de retornar à sua luz. Vi indivíduos que haviam se afastado muito de sua fé, vivendo em desespero, mas por meio de simples atos de arrependimento e compromisso renovado com a verdade, eles começaram a encontrar o caminho de volta. Foi um momento incrivelmente lindo e terno, observar essas pessoas redescobrirem sua conexão com o amor de Deus. A visão então mudou para me mostrar maneiras práticas pelas quais as pessoas poderiam se proteger desse processo de marcação oculto. Não se tratava de se isolar do mundo com medo, mas de viver com consciência e fazer escolhas ativas para permanecer alinhado com a verdade de Deus. Ele me mostrou como a oração regular, o estudo da Bíblia e a adoração genuína podem construir imunidade espiritual, tornando mais difícil que marcas enganosas se instalem. Não eram apenas rituais, eram práticas necessárias que construíam uma camada protetora ao redor da alma. Vi a importância de proteger nossos pensamentos e o que permitimos em nossas mentes. Jesus revelou como a mídia e o entretenimento modernos frequentemente serviam como portadores de ideias que poderiam marcar nossas almas de maneiras sutis. Mas ele também me mostrou que, por meio do discernimento e da sabedoria, as pessoas poderiam navegar por esses desafios sem se retirar totalmente do mundo. Não se tratava de escapar do mundo, tratava-se de se envolver com ele de uma forma que protegesse seus corações da influência das trevas. Então a visão mudou novamente para me mostrar o poder dos testemunhos e da fé compartilhada. Vi como quando os crentes compartilhavam suas experiências da fidelidade de Deus, isso criava ondas de luz que ajudavam outros a reconhecer e resistir às marcas ocultas das trevas. Cada testemunho foi como uma faísca que acendeu os corações dos outros, fortalecendo a comunidade de fé e fornecendo encorajamento muito necessário para aqueles que enfrentam lutas semelhantes. Jesus então me mostrou algo que me comoveu profundamente. Vi quantas pessoas estavam carregando fardos pesados de culpa e vergonha de compromissos passados. Elas sentiam como se já tivessem sido marcadas além da redenção. Mas Jesus revelou como sua graça poderia apagar essas marcas completamente, oferecendo a elas um novo começo e uma oportunidade renovada de andar em sua luz. Testemunhei cena após cena de pessoas sendo completamente transformadas por essa compreensão da graça e do perdão. Vi como a consciência dessas marcas ocultas levou a uma maior vigilância na proteção de vidas espirituais.
As pessoas começaram a fazer escolhas diferentes em seu entretenimento, relacionamentos e hábitos diários. Elas se tornaram mais conscientes das maneiras pelas quais o mundo tentava influenciá-las. Cada escolha de se alinhar com a verdade de Deus fortaleceu sua proteção espiritual, e quanto mais elas escolheram a luz em vez da escuridão, mais brilhantes suas almas se tornaram. A visão continuou enquanto Jesus iluminava a profunda importância do arrependimento e da transformação genuínos. Não se tratava de mudanças superficiais ou mera performance religiosa, tratava-se de uma transformação profunda e interna do coração que impactou cada área da vida. Vi como essa transformação criou uma luz visível, que naturalmente influenciou todos ao redor. Não foi forçada, nem buscou reconhecimento, simplesmente emanou do coração de alguém verdadeiramente transformado pela graça de Deus. Então, Jesus revelou algo crítico sobre os tempos em que vivemos. Ele me mostrou como o ritmo da vida moderna, cheio de distrações e barulho constantes, estava sendo usado para impedir que as pessoas reconhecessem essas marcas ocultas. A correria da vida, a correria constante e o barulho avassalador do mundo muitas vezes tornavam impossível para as pessoas desacelerarem e realmente examinarem sua condição espiritual. Elas estavam tão consumidas pelas demandas da vida diária que não conseguiam perceber os compromissos sutis e graduais que estavam se enraizando dentro delas. Foi-me mostrado como simples atos de fé e obediência tinham o poder de romper essas distrações. Reservar um tempo para oração, ler a palavra de Deus e reflexão silenciosa se tornaram não apenas disciplinas espirituais, mas ferramentas poderosas para reconhecer e resistir às marcas ocultas. Jesus enfatizou que essas práticas não eram para ser rituais penosos ou deveres religiosos, elas eram essenciais para manter uma conexão vital e viva com Ele, que era a única maneira de permanecer verdadeiramente ancorado na verdade. A visão então mudou para me mostrar como diferentes gerações estavam sendo afetadas por essas marcas ocultas. Vi jovens enfrentando pressões sem precedentes para comprometer sua fé de maneiras que pareciam inofensivas na superfície, mas que os estavam silenciosamente levando por caminhos perigosos. Também vi gerações mais velhas lutando para manter sua integridade espiritual em um mundo em rápida mudança, onde os valores estavam sendo redefinidos a cada passo. Jesus revelou que sua verdade permanecia constante, uma rocha de estabilidade, independentemente da idade ou das circunstâncias. Ele me mostrou como os relacionamentos familiares desempenhavam um papel fundamental em proteger ou expor os indivíduos a essas marcas ocultas. Vi como pais que nutriram vidas espirituais fortes criaram uma cobertura protetora para seus filhos, protegendo-os das forças do engano. Mas também vi como pais que comprometeram sua fé inconscientemente expuseram suas famílias ao perigo espiritual, permitindo que marcas sutis se instalassem. Jesus então revelou maneiras específicas pelas quais as pessoas poderiam fortalecer seu discernimento espiritual. Vi como a comunhão regular com outros crentes, juntamente com práticas espirituais intencionais, poderia construir resiliência contra esses desafios. Devoção pessoal, estudo bíblico consistente e oração sincera promoveram uma sensibilidade espiritual que ajudou os crentes a detectar os enganos sutis que tentavam marcar suas almas. A visão continuou, mostrando-me a importância crítica de manter limites espirituais, não como regras rígidas ou barreiras legalistas, mas como atos de sabedoria que ajudaram a proteger nossos corações e mentes de influências que poderiam gradualmente nos afastar da verdade de Deus. Vi como compromissos aparentemente pequenos nesses limites espirituais poderiam gradualmente criar vulnerabilidades maiores. Isso nem sempre era óbvio no início, mas com o tempo, eles poderiam levar a uma maior exposição espiritual. Então, Jesus revelou algo sobre adoração que me surpreendeu. Ele me mostrou como a adoração genuína e sincera formava um selo de proteção contra essas marcas ocultas, mas tinha que vir do coração. Não se tratava de fazer movimentos ou oferecer uma demonstração vazia e mecânica de devoção. Tinha que ser sincero e enraizado na verdade.
Vi como algumas pessoas faziam movimentos de adoração sem realmente envolver seus corações, e como se tornavam vulneráveis ao engano por causa disso. Por outro lado, aqueles que adoravam em espírito e verdade, cujos corações estavam totalmente envolvidos com Deus, eram protegidos e fortalecidos. Testemunhei cenas de cura e restauração quando as pessoas reconheciam as marcas ocultas que haviam aceitado sem saber, e quando as rejeitavam, experimentavam uma renovação profunda. O processo nem sempre era fácil, mas Jesus me mostrou como sua graça fornecia a força necessária para cada passo da jornada de volta à saúde e integridade espiritual. A visão então mudou novamente, desta vez para me mostrar o imenso poder da unidade entre os crentes. Vi como, quando os cristãos se uniam na verdade e no amor, isso formava uma defesa impenetrável contra o engano espiritual. Mas Jesus me mostrou que essa unidade tinha que ser baseada em fé genuína, um compromisso compartilhado com a palavra de Deus, não apenas conexão social ou atividades compartilhadas. A verdadeira unidade não era simplesmente se reunir para a comunhão, era permanecer firme na verdade, apoiar uns aos outros e levantar uns aos outros diante da batalha espiritual. Jesus também revelou a importância crítica de entender nossa identidade nele. Vi que aqueles que estavam seguros em seu relacionamento com Deus eram muito menos propensos a aceitar as marcas sutis de comprometimento. Essa segurança não vinha da validação externa ou realizações mundanas, mas de conhecer e crer no que a palavra de Deus dizia sobre eles. Quando sabemos quem somos em Cristo, somos muito mais resistentes às mentiras e pressões do mundo. Foi-me mostrado como o inimigo frequentemente usava o medo e a ansiedade para tornar as pessoas mais suscetíveis a essas marcas ocultas. No entanto, Jesus revelou que seu amor perfeito lança fora o medo, e que aqueles que realmente entenderam e aceitaram seu amor foram fortalecidos para permanecer firmes em sua fé, não importando os desafios ou oposição que enfrentassem. Quando estamos seguros em seu amor, o medo não nos domina mais. A visão continuou, e Jesus me mostrou a importância da autoridade espiritual e da submissão à liderança de Deus. Vi como a rebelião contra a autoridade espiritual legítima muitas vezes criou aberturas para marcas ocultas criarem raízes. Mas a humilde submissão à liderança ordenada por Deus forneceu proteção e crescimento espiritual. Jesus enfatizou que a verdadeira proteção vinha de andar em humildade e obediência à sua liderança, não de orgulho ou autoconfiança. Aqueles que se alinharam com a autoridade divina de Deus experimentaram maior força e resistência ao engano. Então, Jesus revelou algo profundo sobre o perdão. Vi como a falta de perdão criava vulnerabilidades espirituais que tornavam as pessoas mais suscetíveis às marcas ocultas da escuridão. Cada amargura não resolvida, cada recusa em perdoar, abria uma porta para o engano entrar. No entanto, quando as pessoas escolhiam perdoar, elas não apenas libertavam aquele que as havia prejudicado, mas também se libertavam das correntes espirituais que as mantinham cativas. O perdão não era apenas sobre a outra pessoa, era sobre curar aquele que perdoa. Em seguida, vi cenas de ministério de mercado, onde os crentes levavam sua fé para o cerne de seu trabalho diário e negócios. Observei como a integridade nessas áreas se tornou um testemunho poderoso, permitindo que as pessoas testemunhassem para os outros enquanto simultaneamente fortaleciam sua própria proteção espiritual contra o comprometimento. Esses não eram grandes gestos, eram as pequenas e honestas escolhas feitas todos os dias no local de trabalho, escolhas de fazer o que era certo, mesmo quando não era fácil ou lucrativo. A visão então mudou para me mostrar o poder da oração intercessória. Vi como as orações dos crentes fiéis formavam escudos de proteção, não apenas para si mesmos, mas para os outros, especialmente aqueles que estavam lutando ou vulneráveis ao engano. A intercessão se tornou uma arma poderosa, não apenas contra a escuridão externa, mas contra as influências sutis que ameaçavam marcar as almas. Jesus então me mostrou algo profundo sobre o papel do sofrimento no crescimento espiritual. Testemunhei como as dificuldades e provações, quando enfrentadas com fé,
na verdade serviam para fortalecer a resistência das pessoas às marcas ocultas, em vez de enfraquecê-las. Não foi a ausência de sofrimento que levou à proteção espiritual, foi a confiança firme na bondade e no propósito de Deus, mesmo quando as provações eram avassaladoras. Vi pessoas que estavam passando por dificuldades, mas por meio de sua fé, elas se tornaram mais fortes, mais resilientes e menos suscetíveis às marcas das trevas. Também me foram mostradas cenas de guerra espiritual que trouxeram à luz a batalha contínua pelas almas. Mas mesmo em meio à guerra, Jesus me assegurou de sua vitória completa. Aqueles que permaneceram firmes na verdade de sua vitória foram fortalecidos para resistir a todas as formas de marcação espiritual. Sua fé em seu triunfo foi seu escudo e sua força, garantindo que nenhuma força das trevas pudesse reivindicá-los. A visão continuou, e me foi mostrada a importância de manter um coração agradecido. Vi como a gratidão cultivava uma atmosfera espiritual que tornava mais difícil que o engano criasse raízes. Aqueles que nutriam um coração de gratidão eram menos propensos a serem vítimas do descontentamento, o que muitas vezes levava ao comprometimento. Um coração grato mantinha as pessoas fundamentadas na verdade e protegidas das mentiras que buscavam desviá-las. Então, Jesus revelou algo verdadeiramente lindo sobre sua igreja. Vi como a verdadeira comunhão e comunidade criavam redes de apoio que ajudavam os crentes a reconhecer e resistir às marcas ocultas. Não se tratava apenas de frequentar cultos ou participar de eventos da igreja. Tratava-se de cultivar relacionamentos genuínos construídos em fé compartilhada, encorajamento mútuo e um compromisso de andar na verdade juntos. A verdadeira comunhão forneceu a força e o discernimento necessários para permanecer firmes diante do engano espiritual. Quando a visão começou a diminuir, Jesus me mostrou cenas de esperança e vitória. Vi pessoas despertando para a realidade das marcas ocultas e escolhendo, com coragem, permanecer firmes em sua fé. Comunidades estavam sendo transformadas à medida que os crentes compartilhavam seus testemunhos, encorajavam uns aos outros e ajudavam uns aos outros a andar na verdade. Vi pessoas, antes perdidas na escuridão, entrando na luz e encontrando força para rejeitar as marcas do comprometimento. Pouco antes de a visão terminar, Jesus me deu uma mensagem final para compartilhar. Ele me mostrou que seu retorno estava mais próximo do que muitos imaginavam, e a urgência de compartilhar a mensagem sobre essas marcas ocultas era maior do que nunca. Mas esta não era uma mensagem destinada a despertar medo, era um chamado para maior fidelidade, confiança mais profunda em sua proteção e um compromisso renovado de andar em sua luz. De repente, senti que estava sendo puxado de volta. As luzes ao meu redor começaram a desaparecer, e ouvi vozes distantes chamando meu nome. Abri meus olhos e me vi no hospital, cercado por equipamentos médicos e rostos preocupados. Os médicos mais tarde me informaram que eu estava clinicamente morto há 21 minutos. Mas mesmo naquele momento, senti a paz avassaladora de saber que tinha sido enviado de volta com uma mensagem que poderia mudar vidas. Desde aquele dia, me senti compelido a compartilhar o que Jesus me revelou sobre essas marcas ocultas. Esta não é apenas mais uma história de experiência de quase morte, é um aviso crucial e uma mensagem de esperança para os nossos tempos. As marcas com as quais precisamos nos preocupar não são possibilidades distantes, são realidades presentes que exigem nossa atenção e vigilância espiritual agora. Compartilho este testemunho não para assustar ninguém, mas para despertar todos nós para a realidade da batalha espiritual que enfrentamos a cada dia. Jesus me mostrou que sua proteção está disponível para todos que a buscam, e sua graça é suficiente para nos limpar de quaisquer marcas que possamos ter aceitado sem saber. Seu amor é maior do que qualquer escuridão que busca nos reivindicar, e seu poder é mais forte do que qualquer engano que tenta nos desviar. Ao encerrar este relato, quero enfatizar que o que experimentei foi real, e a mensagem é urgente. Mas também está cheio de esperança,
Porque Jesus me mostrou que ninguém está além de seu alcance. Seu poder de proteger, restaurar e redimir é maior do que qualquer marca da escuridão. Devemos fazer a escolha. A cada dia, decidimos quais marcas aceitaremos ou rejeitaremos, por meio de nossas escolhas e ações. Que este testemunho fortaleça sua fé e o encoraje a permanecer firme na verdade de Deus. As marcas ocultas são reais, mas também o é o poder de Deus para proteger e preservar aqueles que confiam nele. Vamos permanecer sábios e vigilantes, sem medo, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo.